Um país grande não é feito pelo espaço que em si ocupa, mas pelo povo que ali habita e pela distância, que não é desculpa. Desculpa para não se ver, ou mesmo para não se olhar no olho de tanta beleza que esse Brasil tem para mostrar. Mas não é só beleza, é força, é vontade, é desejo de abraçar. E se tem uma coisa que esse tempo mostrou, é que abraço é uma das coisas boas de se amar. E é pelo abraço mais fácil que a infraestrutura tem que ser para todos, seja para abraçar um amigo que há tanto não se vê, ou para diminuir o custo desse enorme prazer. Prazer de rever, que se confunde com o direito de ir e vir, e buscar o pão de cada dia e vir ao encontro daquilo pelo qual se escolheu existir. Uma terra, várias águas, um céu e um povo tão gigante. É tanta coisa boa que chego a ficar ofegante. Mas isso tudo é emoção, emoção de ver gente se ligando a tudo que essa terra pode dar, ou melhor ainda, o direito de levar. Levar o que o suor do rosto produziu e que agora se encontra com um novo Brasil, que há muito tempo demonstra o quão pode ser grande, se grande for aquilo que nos une. Por isso, aeroportos não são luxo e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado e é dessa forma que estamos levando. Pensando nos que virão e deixando o legado do encontro. O encontro do povo com as possibilidades e do Brasil com sua grandeza. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Bom dia, senhoras e senhores.
Vamos dar início ao segundo dia do Santos Export 2021, Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária. Estamos transmitindo direto do Guarujá, em São Paulo, para todo o Brasil e também para o exterior. Agradecemos a todos que estão presencialmente aqui no Guarujá e a você que nos acompanha online. Os nossos próximos eventos serão o Sul Export, dias 30 e 31 de agosto, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o Brasil Export, dias 28 e 29 de setembro, em Brasília. Todos estão convidados. O Santos Export tem o patrocínio das seguintes marcas: ABTP, a Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. ACS, a Associação Comercial de Santos. ATP, a Associação de Terminais Portuários Privados. Centronave, Centro Nacional de Navegação Transatlântica. CNT, Confederação Nacional do Transporte. Deep World Santos. Ecoporto Santos. Eldorado Brasil. Galote Advogados Associados. IBL Instituto Brasil Logística. Modal Consult. Modal GR Tecnologia e Inovação. MSC, Mediterranean Shipping do Brasil. Piacentini do Brasil. Praticagem do Brasil. Praticagem de São Paulo. Rumo Logística. Samarco Advogados. Santos Brasil. Santos Port Authority. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Tegrão Cargo. Ultracargo. Unimed Santos. O apoio institucional do Ministério da Infraestrutura. A produção da Una Marketing de Eventos e a realização do Brasil Export, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior. Bem, senhoras e senhores, para darmos início aos trabalhos de hoje, convido para vir ao palco, para a sua palestra especial, o senhor Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Bom dia a todos. Prazer aqui estar de novo aqui no Brasil Export, já agradecendo mais uma vez aqui ao nosso Fabrício Julião, CEO da Brasil Export, ao Ricardo Molitzer, a todos aqui o Campos e todos os demais conselheiros pelo convite, mais uma oportunidade de estar aqui interagindo com os senhores, aprendendo, né, dialogando e falando, né, um pouco aqui do trabalho da nossa Agência Nacional de Transportes Aquaviários, dessa vez nesse público aqui tão seleto da Santos Export, né? Um evento ontem já foi um grande... Vou pedir só para, se puder já ir colocando aqui uma apresentação. E ontem foi já foi muito bom, né? Já foi muito rico ali o debate que se realizou em relação à concessão do porto, da administração portuária, um assunto da mais importância por tudo que o Porto de Santos representa para o país e para o setor.
e foi já parabenizando aqui, né, a Brasil Export por reunir atores aqui importantes aqui nessa discussão. Acho que foi muito boa a discussão, e agora aqui, dando sequência, falar aqui um pouco do papel aqui da agência, né, trazer aqui alguns dados do Porto de Santos, pedir aqui até um pouco da paciência dos senhores que já viram um pouco da apresentação, mas eu confesso que eu não me canso de mostrar os números do nosso estatístico aquaviário, o trabalho da ANTAC que né, apresenta ao setor, à sociedade, os números, né, da movimentação de cargas no Brasil, do desempenho portuário. É um papel importantíssimo e que há um compromisso da agência de sermos cada vez mais tempestivos em relação a esses números, de apresentar com a maior brevidade possível. E já até aproveitando aqui, né, o público seleto, diversos terminais aqui presentes, dizer que esse compromisso, né, ele depende também muito da participação dos senhores, uma vez que são os dados encaminhados pelos diversos terminais, que é o insumo necessário para a agência consolidar, trabalhar, fazer uma análise qualitativa desses números e depois disponibilizá-los. E, às vezes, ela não é mais tempestiva porque os números não chegam, talvez, às vezes, um terminal demora um pouco a mais do tempo. Então, seremos cada vez mais insistentes. Inclusive, não se surpreendam aí se eu mesmo vou estar, já combinei isso lá com a equipe lá do Serra, do Zé Renato, não veio, falei, cara, quando não vier você vai me falar, porque eu vou fazer questão de ligar lá para o presidente do terminal, quem quer que seja ali, eu tenho certeza que ele vai tomar as providências, porque isso é muito importante para o setor, a gente tem que ser tempestivo, informação útil é aquela, né, que é tempestiva, que está sendo entregue ali no momento, que vai poder ter Então, esse ano, né? Então, ano passado, acho que todos já viram, 1 bilhão 150 milhões de toneladas, um recorde, 4,2% em relação ao ano anterior. Tivemos essa distribuição, né, nos diversos perfis de carga, 60 sólido, 25 líquido, 10 contêineres e 5 carga geral, né? O granel líquido puxou a movimentação do ano passado, o contêiner andou de lado, granel de sólido também, praticamente isso. E esse ano, aí eu peço para que passe o próximo slide, já fazendo uma comparação, é o mesmo gráfico, só que mostrando Quem que está passando? Opa, isso, obrigado. E que está mostrando como é que se comportou já esse ano, são quase 592 milhões de toneladas, e percebe-se, né, que a distribuição, como não poderia ser tão diferente, ela não se alterou muito, mas já mostra que granel sólido, né, permanece ali com a maior fatia, né, principalmente por causa do nosso minério de ferro, milho, soja, mas mesmo assim já percebemos que os outros modais, principalmente containers e carga geral solta, já tem, já mostra ali sinais de recuperação, né, com a retomada da economia. Containers foi o grande destaque, com 11% de crescimento, e carga geral solta também, ali com uma participação, com um crescimento também muito interessante. Então, mostra que já estamos com 9,4% em relação ao ano anterior, ou seja, números, como eu diria, auspiciosos, e que mostram que, no final do ano, tudo leva a crer que bateremos um novo recorde histórico de movimentação. Projeções conservadoras da ANTAC já apontam para algo em torno de 6% de movimentação ao final do ano, e estamos muito confiantes que chegaremos próximos disso, porque o setor está preparado. Pode passar, por favor? Está preparado, e, mais uma vez, fazendo uma análise em relação à participação de cada mercadoria. Minério de ferro, né, apesar de responder por quase 50%, das nossas exportações em termos de movimentação de toneladas transportadas, mas quando analisamos o peso das principais mercadorias na nossa balança comercial, na entrada de divisas no Brasil, nós vemos que a soja ela é a mais importante, né, commodity, e ultrapassa, inclusive, o minério de ferro, né? Petróleo também com a sua grandeza, e carnes também com um valor agregado muito, muito alto. Por favor.
E fazendo já um recorte aqui em relação ao Porto de Santos, por naturalmente estarmos aqui na nossa Santos Export, até o primeiro semestre também, comparado com o primeiro semestre de 2020, tivemos 74 milhões de toneladas movimentadas, o que mostra números também muito expressivos, né, comparado com a movimentação do ano passado, que foi em torno de 114 milhões de toneladas. Fazendo aqui, né, uma breve explicação, esses números aqui são levantados, né, são os números que constam da ANTAC, que tem critérios, né, específicos ali, conduzidos pela nossa Superintendência de Desenvolvimento e Sustentabilidade, Desempenho e Sustentabilidade, e o Serra aqui, que é um grande conhecido de vocês, é extremamente meticuloso, criterioso, temos muita confiança nos nossos dados, isso, né, a credibilidade, quer dizer, o setor tem, né, é uma referência internacional. Algumas movimentações em relação ao que é apurado pelos terminais são naturais em virtude dos critérios adotados, mas é que a gente pode perceber que aqui, de acordo com o nosso critério, a gente já tem uma tendência de um crescimento muito grande já aqui no Porto de Santos. E com os investimentos que todos sabemos aqui que serão feitos aqui nos próximos anos, em termos de ampliação da nossa rede ferroviária, né, de melhoramento da nossa infraestrutura e os acessos, melhoramento dos acessos que são necessários e precisam ser feitos tanto na ferradura quanto na ferrovia interna do Porto de Santos. O potencial de crescimento dessas cargas, né, os senhores sabem muito bem, é imenso, certamente tem tudo aí para esses números terem um crescimento muito, muito grande. Então, quando olhamos aqui os principais tipos de carga aqui movimentada, né, temos aqui contêineres com 32%, os números em Santos são todos, né, muito grandiosos, né, quer dizer, o maior porto que mais movimenta contêiner no Brasil, o maior porto graneleiro, né, de granéis sólidos vegetais, e quando comparamos ali, o Santos ali, os 3 terminais ali do complexo, dos conteneiros, né, do complexo de Santos, eles colocam hoje o Brasil na 44ª colocação em termos de movimentação de containers, né, mas a gente sabe que ainda, foi conversado ontem no nosso fórum de ontem, que ainda há espaço para muito mais, né? Pelo que o Brasil representa, né, em termos de população, de PIB no mundo, a nossa participação no comércio mundial ainda é muito reduzida, né, em torno de 1%, temos muito a crescer, e essa posição desses 3 terminais, embora operem em elevadíssimos níveis de eficiência, de produtividade, a gente sabe que pode ser feito muito mais ainda, o Brasil pode apresentar muito mais, mas para isso é preciso tudo aquilo que já foi discutido ontem, é preciso melhorar a nossa malha, nossa infraestrutura de transportes, é preciso reduzir burocracia, é preciso também melhorar e muito a administração portuária, para que ela tenha um modelo de landlord, a exemplo do que ocorre nos principais portos internacionais, como Rotterdam, Antuérpia, e o modelo que vem se buscando, que o governo federal que está propondo, é de uma concessão, e o Porto de Santos, como foi muito discutido isso, já está incluído, já está a concessão do Porto de Santos já foi qualificada no PPI, e os estudos, a modelagem já estão em fase adiantada, ou seja, o aumento, né, da eficiência, da produtividade, para que o país tenha, de fato, essa projeção internacional em movimentação de cargas que sabemos que precisamos e que temos condições de atingir, passa necessariamente também pela melhoria da nossa gestão, da nossa administração portuária. E, por favor, pode passar mais um aqui, por favor? Quando olhamos, né, como é que está dividido esses 74 milhões de toneladas movimentadas, a gente vê que dentro do Porto de Santos, né, do Porto organizado, temos 59 milhões aproximadamente de movimentações, de toneladas movimentadas, ou seja, um crescimento de cerca de 6,5%. Dentro dos terminais de uso privado, Tiplan teve uma movimentação de 6,1%, com aumento de 3,9%, Deep World
com um crescimento muito representativo, 29%, inclusive foi objeto da visita técnica ontem, juntamente com o terminal da Santos Brasil. O suco de laranja, né, o suco cítrico Cutrale também teve um pequeno aumento. O terminal marítimo de Cubatão aumentou muito a sua movimentação, e com o terminal marítimo mudou, por sua vez, ali um pequeno decréscimo. Essa foi a participação. Porto organizado ainda responde por 80%, mas isso mostra, né, números muito positivos, né? Comparando a movimentação final, tivemos só no Porto de Santos, pode passar, por favor, quase 8,5% de aumento na 8,4 pontos por cento, quando comparamos o período 2020 a 2021, 2020 e 2021. Quando comparamos o crescimento, né, da movimentação portuária do Porto de Santos nos últimos 11 anos, nós vemos aqui um crescimento de 58% de crescimento na movimentação. São números muito, muito significativos, né? Quando comparamos o crescimento da economia no mesmo período, deu 18%, né? Quer dizer, isso mostra que o setor portuário ele caminha a passos muito mais largos até do que o ritmo de crescimento da nossa economia. Esse gráfico também é interessante aqui, que ela mostra a participação, né, de todos os perfis de carga, e vemos que, de certo modo, né, o granel sólido, eu acho que ele se descolou um pouquinho, e juntamente com a carga containerizada, líquidos e carga geral solta tem se mantido mais ou menos com uma mesma proporção, né? Podemos passar, por favor? Quando também comparamos, né, em termos de os portos organizados, né, os 20 maiores, com as 20 maiores movimentações de cargas nos nossos portos organizados, Santos também, como não poderia ser diferente, é o grande destaque. Ano passado foram quase 114 milhões de toneladas, esse ano já estamos com 74, um crescimento muito grande, só nos primeiros 6 meses. Se tirarmos ali o terminal de Ponta da Madeira, né, Santos ali seria, né, o primeiro colocado, né, ele é o segundo colocado geral, só perde para a Ponta da Madeira, mas com um potencial de crescimento muito maior até do que o terminal de da Ponta da Madeira, tem tudo para nos próximos anos ultrapassá-lo em movimentação de carga, caso ocorram todos os investimentos, né, na malha ferroviária, nos acessos e na administração portuária. Por isso é que se mostra o quão importantes são essas melhorias. Por favor. Entre os principais TUPs também, destaque aqui para o Deep World. Em relação aos TUPs também, né, quando nós tiramos ali Ponta da Madeira, sabemos que os portos organizados, né, a importância ainda é muito grande, embora os TUPs ali respondam por 2/3 da carga, mas tirando o terminal de Ponta da Madeira, a gente vê que os portos organizados eles merecem toda a atenção, porque o que eles representam ainda é muito grande, e até que haja uma participação dos TUPs, né, que a altura ali, não podemos prescindir de dar de dotar de toda a eficiência, de toda a capacidade plena aos nossos portos. Senhores, quando passamos aqui em relação à atuação da agência reguladora para que ela possa ser também um indutor de desenvolvimento aos nossos portos, que é o que se espera da nossa atuação, a gente coloca aqui que a nossa atuação precisa ser calcada aqui em pilares, e vou repetir aqui o nosso mantra da regulação responsiva, é um compromisso, é um processo, na verdade, evolutivo, obviamente, mas que já vejo a agência com um grau de maturidade bastante grande. Com a regulação responsiva, nós esperamos ali atingir os nossos objetivos ali, né, os nossos pilares, que é o da qualidade do serviço prestado ao usuário, a segurança jurídica, que vai atrair os investimentos necessários para trazer desenvolvimento e produtividade. Com isso também a competitividade, né, que isso vai gerar custos logísticos menores, e isso vai alavancar a economia como um todo, criando todo um círculo virtuoso, e a sustentabilidade tão importante, e que também
ela está dentro desse contexto todo. Hoje em dia, a gente não pensar a sustentabilidade do ponto de vista econômico também é um pensamento reduzido, né? Então, assim, são questões que a gente tem que já estar se perguntando, se questionando em relação até à própria adaptação dos nossos portos ali, para os combustíveis, para as exigências de cada vez o transporte ser realizado com embarcações que emitam gases menos poluentes. Questões como essas, acho que precisam também ser refletidas. Acho que é uma discussão que não tarda a permear aqui fóruns como esse, né? Se os nossos portos, como eles vão estar preparados para isso. E a sustentabilidade, ela está também inserida dentro desses pilares que devem nortear a atuação da agência. Então, para atingir, né, para servir de base, de alicerce a esses pilares, a gente tem que adotar uma série de ações estruturantes, né, entre elas, né, a regulação e fiscalização responsiva, como eu disse, que abrange todos esses pilares. Fiscalização responsiva faz parte a fiscalização faz parte do conceito de regulação responsiva. Regulação responsiva é aquela que deve buscar, né, atuar quando de fato há falhas de mercado, assimetrias, coibir abusividade e não a regulação pela regulação. Da mesma forma, é a fiscalização responsiva que a ANTAC hoje em dia, por meio da nossa superintendência de fiscalização, fazendo menção aqui ao trabalho que a superintendente, a Gabriela Costa, vem realizando, e a gente percebe que a agência está num nível muito avançado, ela é uma referência quando comparamos até com as demais agências do setor. E então, os senhores podem falar, pô, mas está responsivo e ainda estão... Sim, senhores, assim, primeiro, né, o que a gente tem que ver aqui, que primeiro, acho que tem que ser feito um trabalho de autorreflexão para todos os lados, né, a agência está sempre aberta ao diálogo, para ver o que pode ser melhorado, para ver se estamos ali calibrando mal em algum momento. Isso é um exercício obrigatório do nosso dia a dia. E a fiscalização responsiva, ela busca isso, né, você buscar incentivos para que os regulados eles façam uma adesão natural às boas regras de compliance, de cumprimento das regras ambientais, sanitárias, e o que se espera do lado do setor regulado é essa consciência também, né? Fazer uma autorreflexão para avaliar se, de fato, está fazendo ali o que há de melhor. E dentro desse conceito, né, de buscar incentivos, inclusive eu já passo aqui para os senhores, né, já tinha comentado no Nordeste Ecosport, a agência vem também buscando premiar aqueles que apresentam um desempenho que seja o melhor desempenho em termos de cumprimento, de conformidade. Então, estamos criando, já temos um prêmio, que vamos falar aqui, que é o IDA, né, que é um Índice de Desempenho Ambiental. Estamos aqui também trazendo aqui o IDC, o Índice de Desempenho de Conformidade, ou seja, dá um selo de compliance para aqueles terminais que mais se propõem a cumprir as exigências, né, de conformidade. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso está alinhado às melhores práticas corporativas atuais, e é isso que procuramos. E a fiscalização responsiva é essa, é procurar direcionar os esforços de fiscalização para aqueles regulados que não apresentam padrões de comportamento que sejam aceitáveis. Aqueles que apresentam os melhores padrões de comportamento, de aderência às normas, você não precisa do olhar tão atento e de uma atuação mais rigorosa da fiscalização. E queria dizer outra coisa também, aqui em termos inclusive em termos de aplicação de multas, sanções, que ela deve ser feita, mais uma vez, como uma indução de bons comportamentos, não como uma forma... Não se banaliza a aplicação de sanção, isso é certo, mas também dizer aqui para os senhores que, por exemplo, em relação à aplicação de nossas penalidades, hoje em dia existe um método objetivo de se calcular o valor das multas, sofisticado e que procura evitar, né, que se propõe a evitar tratamentos antiexonômicos. Mais uma vez, podemos, por vezes, ali, o método pode não estar devidamente calibrado, ele está sempre sujeito a melhoramentos, ajustes, e são atuação, né, as respostas dos senhores que nos levam a essas reflexões, a buscar melhorias, mas isso, hoje em dia, existe já um método muito robusto e que eu asseguro aos senhores que eu não venho de um órgão regulador que não tem um método tão
sofisticado assim. Então, assim, às vezes aquilo ali pode até né, um determinado regulado que possa ser objeto de alguma sanção pode achar que ela foi pesada, mas uma coisa eu asseguro, ela está sendo isonômica, mas em relação a outras ações estruturantes aqui, eu me referiria à defesa da segurança jurídica e estabilidade regulatória, é outro postulado aqui que temos o compromisso aqui de seguir, e nesse ponto aqui, mais uma vez, né, a mobilização dos senhores, audiências públicas são fundamentais, e não canso de falar em todas as audiências públicas que são realizadas, quando lançamos uma nova norma, as contribuições do setor são sempre muito importantes e são sempre objeto de muita atenção. Não por vezes uma norma pode, inclusive, ser simplesmente retirada da agência regulatória, porque a decisão final pode ser simplesmente de não ser feita a regulação, por ser a melhor alternativa selecionada depois de um trabalho mais aprofundado e depois de ouvir o setor em toda a sua plenitude. Um diálogo junto aos usuários, como eu bem falei, isso é fundamental, não vou aqui me estender. A redução do fardo regulatório é outro marco nosso, vou apresentar aqui algumas medidas. Desburocratização também é outro compromisso, precisamos ali, uma busca incessante, e, mais uma vez, fazendo aqui todos os registros necessários. Tudo que está sendo feito aqui, isso é um processo evolutivo e fruto de uma construção, né? E que a agência sempre buscou isso. Veja aqui, né, o Mário Povia, do Alberto Tokarski, sempre defensores da redução da burocracia e sempre agindo em prol disso. E é um compromisso da agência institucional, não é do gestor da vez. E a viabilização de investimentos no setor aquaviário, acho que é fruto disso tudo aqui que está sendo feito, o compromisso ao programa de arrendamentos, né, fazendo leilões cada vez mais rápidos, temos o arrendamento simplificado hoje em dia. Mais uma vez, foi feito o leilão agora, mas está aqui o Mário aqui, que acompanhou todo o processo de construção da norma, que culminou ali na definição, né, de preços ali parametrizados e que viabilizou a adoção do arrendamento simplificado. Então, hoje isso já é uma realidade. Tivemos agora o primeiro leilão, realizado agora em agosto, aqui na B3, e tivemos o SSD 09, que foi um marco, porque em cerca de 5, 6 meses, entre estudos e licitação, foi o prazo que se transcorreu para já ter um vencedor daquela, para poder já celebrar o contrato para assumir aquela área. Então, precisa ser comemorado. Uma atuação integrada junto aos órgãos da administração pública também é algo que eu sempre repito, e eu acho que é sempre bom a gente insistir. Não é possível que órgãos de Estado atuem de maneira divergente, sabedouros, né, da superposição, muitas vezes, de atribuições que existe na estrutura organizacional do Estado. É um fato, é algo que o Estado deveria ser um exercício, até eu defendo, de uma reorganização da nossa estrutura estatal, né, para reposicionar, muitas vezes, atribuições que são superpostas e que levam a uma utilização não eficiente, não adequada dos recursos tão escassos que nós temos. Isso é uma contradição, né? Um país com tantas dificuldades, restrições orçamentárias, e utilizamos tão mal os nossos recursos humanos, né? Então, assim, a própria nossa estrutura de controle, que é sofisticadíssima, mas muitas vezes se superpõe, né? Então, às vezes, alguns contratos ali que muitos não estão vendo, e às vezes outros, você tem 10 órgãos de controle diferentes olhando a mesma coisa, né? 10 órgãos da estrutura de controle, eu me refiro. Isso tem que ser revisto, e eu, mais uma vez aqui, repito, o esforço da agência vai nesse sentido. Uma questão emblemática, que é o serviço de segregação e entrega, que era um litígio aí que se estendia por cerca de 20 anos, com agências antitruste e reguladora com posições divergentes que não se conversavam. Então, esse ano, num exemplo de maturidade institucional, em que ambas deixaram de lado quaisquer vaidades institucionais,
sentaram à mesa, conversaram, celebraram um memorando de entendimentos e estabeleceram medidas ali de comum acordo para que se tenha uma decisão, para que se tenha um fim a esse tipo de controvérsia que só gera insegurança jurídica e instabilidade regulatória. Então, temos um prazo aí, temos um compromisso, que até o final do ano esse assunto tem uma solução definitiva. O memorando de entendimentos foi um primeiro passo muito importante e agora temos desdobramentos que já estão em andamento e com um prazo de uma conclusão ainda esse ano. E, por fim, aqui, o fortalecimento da agência reguladora é algo da mais alta importância. Não existe regulação responsiva, não existe todos aqueles pilares ali se você não tiver uma agência reguladora forte. Uma agência reguladora forte é aquela agência reguladora que tenha, voltando ao que foi dito ontem, né, que quando as interferências políticas elas sejam feitas para assegurar que o indicado ele preencha todos aqueles requisitos profissionais, de qualificação técnica para estar ocupando aquele cargo, não que as indicações políticas sejam para colocar alguém que não vai ter a qualificação necessária para estar à frente de uma agência, de um órgão regulador com competências ali tão importantes para o país e para o setor. Outra questão aqui, né, ações aqui em relação à atuação da agência. Então, já foi dito aqui, né, o programa de arrendamentos, que a agência tem se esmerado cada vez mais. Só ano passado foram 4 no final do ano. Esse ano já realizamos 8 leilões, 3 agora recentemente, Salvador, Mucuripe e Macapá. Temos mais 10 ainda esse ano, que vão ser realizados em novembro, inclusive o STS 08 e o 08A, que só esses dois vão trazer aí mais de 1 bilhão de investimentos para o Porto de Santos, os terminais de granéis líquidos, né, que serão leiloados. Autorizações de instalações privadas, autorizações de embarcações brasileiras de navegação, registro de instalações portuárias, todos esses ali, atribuições que a agência exerce. Temos o compromisso de ser cada vez mais célere, até em relação à redução do fardo regulatório. Estamos estabelecendo assim, indicadores de desempenho ousados e metas ousadas para que sejamos cada vez mais céleres na emissão de uma autorização de uma EBN, no registro de uma instalação portuária, e coloco isso aqui com toda a transparência possível. Isso está muito adiantado. Vamos dar toda a transparência, até para os senhores nos cobrarem. As cobranças são muito bem-vindas, porque a agência sabe desse compromisso e sabe do que um negócio, um investimento, muitas vezes, não pode esperar, muitas vezes, trâmites burocráticos que ainda ocorrem, fruto de uma herança de toda a nossa processualística, né, do processo administrativo, mas que, hoje em dia, com toda a tecnologia de informação existente, com todo, né, o avanço que nós já tivemos, não há mais espaço para que ainda possamos conviver com esse tipo de situação. Então, temos esse empenho também de sermos cada vez mais célere. Autorização de contrato de transição. Agora, é claro que eu digo aqui tudo isso numa condição de normalidade. Claro que quando a documentação não preenche tudo aquilo que se necessita e tudo mais, obviamente que vai ter, isso pode gerar algum tipo de providência, mas o que se tem é que o assunto chega na agência, tem que ser decidido com celeridade que o investidor espera para iniciar o seu negócio, o empreendedor, enfim. Contrato de uso temporário também é outro desafio aqui para a agência, inclusive fala que a agência ela sempre teve uma regulação muito moderna, aqui já reconhecendo aqui a resolução normativa número 07, que eu considero um belo normativo da agência, que ela já havia, né, introduzido a questão dos contratos de transição, que deu flexibilidade ali para o gestor, para ele ocupar áreas ali que principalmente ali enquanto ele não realizava um processo licitatório, enquanto aquela área ali não tinha aquela destinação ali definitiva que se esperava, a agência conferiu ali, abriu a possibilidade de uma alternativa provisória, mas que mantinha aquela área operante, ou seja, as cargas atendidas e
a administração portuária também podendo receber ali suas tarifas, ali tá oferindo receitas naquele período, até que se realizasse um processo licitatório com todos os problemas que nós conhecemos. O contrato de uso temporário também foi outra alternativa muito interessante que a agência já, isso foi, a RN7 é 2016, né, Mari? Acho que deve ser 2016, quer dizer, já em 2016, há mais de 5 anos atrás, a agência procurando alternativas importantes, como o contrato de uso temporário, mas que por uma questão, uma força de decisão judicial, ele acabou sendo afastado. Mas agora, com a Lei 14.047, ele foi reintroduzido no ordenamento jurídico e a agência já autorizou, já começou a autorizar, já tivemos uma situação, inclusive foi no Porto de Maceió, que já houve uma autorização para a primeira contratação de uso temporário, e, em paralelo, de qualquer forma, a agência já está dando toda a celeridade para fazer uma regulação própria. Até que isso seja feito, para que não se impeçam novos investimentos, a agência tem procurado alternativas, né, para que essa nova regulação não obstaculize, né, esses novos investimentos, mas já estamos com esse compromisso. Tanto que agora, até pouco antes de começar aqui, a nossa diretora Flávia Takafashi, né, que o senhor bem conhece, ligou já dizendo, olha, estou aqui já com a norma para ser colocada em audiência pública, nós já acertamos para que seja feito de modo ad referendo. Ad referendo é quando a decisão é tomada e depois referendada pela diretoria colegiada, para que não se espere a próxima reunião de diretoria para o assunto ser colocado em pauta, dado a importância que ele tem, a celeridade. Então, já vamos fazer isso. De hoje para amanhã, já devemos estar colocando em audiência pública, abrindo, né? Vai ser publicado. Em breve, os senhores estarão sendo comunicados da data da audiência pública para essa nova regulação que vai envolver o contrato de uso temporário. Senhores, em relação aos investimentos aqui, para não me alongar, só mostrar os dados aqui de Santos. Em 2020, tivemos quase 1 bilhão aqui nos diversos leilões, nos 5 leilões realizados antes de 2020, granéis celulose, líquidos, minerais. Ano passado, com o STS 14 e o 14A, tivemos 381 milhões. Esse ano, com 2021, desculpa, STS 14 é isso, com 14A de celulose, né? E esse ano, com STS 08 e 08A, os terminais de líquidos, temos investimentos previstos da ordem de 1 bilhão. E ainda temos outros terminais, né? O Birau falou 5 ontem, 7, se não me engano. Temos pelo menos ali, né, STS 11, 10, né, contêineres, granéis sólidos vegetais, né, e STS 53 também, né, fertilizantes. Quais os outros dois, Birau? Que esses outros dois é que eu não... 2 trás, né, isso, tá certo. E 2 trás. Por favor. E aqui, em relação aos arrendamentos, para você ter uma ideia também da magnitude de Santos, são 147 arrendamentos, 28 contratos de transição em todo o Brasil, que a ANTAQ se incumbe de fiscalizar e de adotar medidas ali para análise de EVTEA, reequilíbrio econômico-financeiro. Só em Santos são 34, né, dos 54 terminais existentes em Santos, 34 aqui possuem contratos de arrendamento, 7 de transição, né, totalizando 41. Só dizer uma coisa que é interessante também colocar, para os senhores terem uma ideia, né, da importância da agência, assim, e o quanto ela movimenta pouco o orçamento da União, né? A agência, para fiscalizar esses 175 contratos, e que envolve uma série de providências de reequilíbrio, autorização de mais de 200 TUPs que já foram realizados e que exigem também esforços de acompanhamento, de fiscalização, para acompanhar os milhares de quilômetros de hidrovias navegáveis, principalmente na região norte, quando temos o transporte de passageiros, né, que existe uma presença da agência de perto, acompanhar os 36, né, portos organizados e mais os 200 TUPs. Para fazer tudo isso, senhores, a agência tem, hoje em dia, um orçamento que é comparado da Ancine, sem qualquer demérito ali, na importância, né, da cultura no Brasil. Mas é só para se avaliar a complexidade do que se está falando. Nós temos 14 unidades regionais, 14 postos avançados e temos o menor orçamento de infraestrutura. Então, assim, a agência, hoje em dia, mobiliza uma parcela muito pequena do orçamento. Temos aí 400 servidores, né, dos quais 200 estão espalhados ali pelas diversas regionais.
olhando isso sob a ótica, né, das competências, de tantas competências que nós temos agora, né, teremos mais um desafio das concessões das administrações portuárias e vemos o quão pouco ela mobiliza do orçamento geral da União e o quão enxuto são os quadros da agência. Por favor, senhor. Tá, então, aqui em relação à fiscalização responsiva, eu já falei, vamos pular aqui, que acho que... né, então, assim, outros assuntos importantes aqui, como eu já falei também, a regulação, né, isso aqui, tudo, e regular todo o setor também, né, e regular todo o setor, né, então, diversos assuntos da mais alta importância incluídos na agenda regulatória, seja a questão tanto do SSE, que ainda estamos aqui, né, editando aqui uma norma agora, que vai ser colocada em audiência pública também, que vai ser aberta, que envolve essa questão com o CAD, que estamos atuando em parceria com o CAD, que é para avaliar a questão da abusividade, sobre estadia, questão de possíveis abusividade em THC, problemas assim que envolvem tanto o marco regulatório da navegação interior, ou seja, uma regulação importantíssima e sofisticada e que, ao mesmo tempo, contamos com toda essa interação, esse diálogo, porque sem ele temos certeza que não haverá regulação, normativos bem-sucedidos, que vão atender às necessidades do setor. A questão da desburocratização também já foi dita, a busca pela redução da carga administrativa, dizer que também elaboramos um método para quantificar o custo de uma nova regulação. Então, assim, é outro aspecto que vem sendo abordado. Estamos com uma norma também, uma resolução para disciplinar as nossas avaliações, análise de impacto regulatório. E entre elas ali vai estar previsto que para cada análise de impacto regulatório vamos ter associado a ela ali o impacto, o custo daquela regulação para o setor. Então, isso vai nos fornecer também parâmetros ali objetivos para avaliar a necessidade daquela norma e o quanto ela vai onerar no regulado, né? Então, assim, analisar o custo-benefício da edição de uma nova regulação. Os arrendamentos simplificados eu já falei, não vou aqui me estender, não. Senhores, é isso. Eu confesso que eu não acompanhei aqui o horário, não sei se passei demais aqui, Fabrício, mas, assim, eu quero, mais uma vez, aqui agradecê-los aqui, né, a Brasil Export, na figura do Fabrício, por mais essa oportunidade. Para a gente aqui, para a agência reguladora, é fundamental sempre estar participando dos fóruns, ouvindo os senhores e também nos posicionando para que os senhores também nos compreendam e que possam, a partir dessa boa compreensão, poder, de fato, melhorar cada vez mais o nosso diálogo e que a ANTAC cada vez mais possa ser esse indutor de desenvolvimento e de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. Era isso que eu queria dizer e agradecer a todos aí pela atenção. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC. Senhoras e senhores, dentro de instantes, teremos o momento SOPESP. Bem, senhoras e senhores, dentro do Santos Export, vamos dar início ao momento SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Convido para vir ao palco o senhor Regis Prunzel, presidente do SOPESP.
Bom dia a todos e a todas aqui presencialmente, a quem nos acompanha nas plataformas digitais aqui do Santos Export. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui e parabenizar Brasil Export, Fabrício, e o Santos Export, Ricardo Molitsas, e a todos os conselheiros, pela organização, pelo nível dos debates e pelos temas estratégicos da nossa atividade portuária. Muito bom a gente poder trocar experiências, trocar opiniões a respeito de como nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Nós temos uma apresentação rápida, 184 slides. Aí já? Beleza. Estou presidente do SOPESP, nós vamos falar um pouco sobre o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Nossos associados são as empresas pré-qualificadas pela autoridade portuária que fazem a movimentação das cargas dos navios para a terra, no caso a importação, e no caso a exportação da terra para os navios. Então, nós congregamos a atividade aqui nos portos Santos Guarujá e também no Porto de São Sebastião, os portos aqui do estado de São Paulo, tá? Nós vamos falar especificamente aqui o que nós temos feito nesses últimos 2 anos. Nós temos uma atividade, e aqui a gente debateu muito da nossa regulação, nós temos uma atividade que ela é bem regulada. Mas no dia a dia nós temos a prática, que é fazer a movimentação das cargas, que é interagir com os demais atores do nosso comércio exterior, dentre eles, toda a mão de obra que precisa ser empregada nos nossos terminais, nos nossos arrendatários, nos nossos autorizatários e também nas nossas operações de cais pública nos portos aqui do estado de São Paulo. Pode passar um, por favor? Março do ano passado, mais um, por gentileza. Março do ano passado, dia 20 de março mais especificamente, nós acordamos com informação de que o porto, que os portos aqui da Baixada iriam parar, porque nós não tínhamos clareza de como que nós trataríamos a questão da pandemia, principalmente com relação à saúde e segurança das pessoas envolvidas na atividade. Então, em conjunto, e aqui eu gostaria de destacar e também já agradecer a todo o time do SOPESP, nosso conselheiro, nossos associados, autoridade portuária, diretores da autoridade portuária, ao time do órgão, pela organização dessas reuniões que nós tivemos com as lideranças sindicais dos trabalhadores portuários aqui nos portos da Baixada. Começamos, então, as agendas com reuniões de organização, não sabíamos muito bem, porque nós não tínhamos, o mundo tinha pouca informação, o Brasil tinha pouca informação de como lidar com a pandemia. Então, começamos com atitude simples, mas que, na época, imaginávamos que seria uma solução muito boa, Instalação de lavatórios dentro dos gates, dentro da zona primária, nos portos da Baixada, campanhas de divulgação, de conscientização, em conjunto, e aí, obviamente, nós tivemos um trabalho muito bom sendo conduzido pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Dr. Diogo Piloni, pela SPA e todos os atores envolvidos, principalmente na questão da definição da escala remota. Então, isso também foi uma das alternativas que nós implementamos para valorizar a saúde e a segurança de quem acessa os portos da Baixada. Pode passar mais um, por favor? Pode passar mais um, por gentileza? E depois dessas medidas, obviamente que ao longo de 2020, nós fomos adotando outras iniciativas, a doação de álcool em gel de vários associados nossos para os municípios aqui da Baixada. Discutimos várias vezes a cotização para comprarmos equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores. O mundo faltou tudo, Faltou álcool em gel, faltou máscara, enfim, em todo essas discussões e ao longo dessas tratativas nós tivemos uma participação discutindo com demais atores envolvidos na atividade portuária.
2021, o mundo celebrou a vacina, o Brasil celebrou a vacina também. Começou, então, o Estado de São Paulo foi pioneiro, com o Instituto Butantan, desenvolvendo a vacina aqui para o Estado de São Paulo. Pode passar mais um, por gentileza. E aí nós começamos a ver uma luz diferente no final desse túnel, que é a vacina para toda a população brasileira. O trabalhador portuário estava na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização, não era um dos primeiros, era, na verdade, o 27º ou 28º na lista de prioridades, junto com o Ministério da Infraestrutura, ministro Tarcísio, doutor Diogo Piloni, a nossa federação, FENOP, outras entidades associativas do setor, e principalmente com uma boa organização de todos esses atores, nós conseguimos fazer com que chegasse a vacina para todo trabalhador portuário, avulso ou vinculado, para todos os atores do comércio exterior, órgãos intervenientes, atividades essenciais também do nosso comércio exterior. Aqui eu cito praticagem, posso citar também aqui o pessoal da própria ANTAC, da Autoridade Portuária, enfim, todos esses atores entraram nessa lista para serem vacinados no final do mês de maio. E ontem, por uma coincidência, Fabrício, começou a campanha da segunda dose da vacina aqui nos municípios da Baixada. Então, um agradecimento especial que eu preciso destacar aqui a todos esses atores, mas principalmente os técnicos das prefeituras de Santos e de Guarujá, que foram muito proativos, muito profissionais no momento de aplicar a primeira dose, da organização que foi feita. E o SOPESP teve um papel importante também na hora de discutir com as prefeituras como nós faríamos essa campanha de vacinação da primeira dose. Então, destacar aqui também, mais uma vez, o trabalho de todos para que a gente pudesse imunizar essa mão de obra que é importante. Pode passar mais um, por gentileza? Pode passar mais um? Começamos no ano passado também, voltando um pouquinho para dentro da nossa organização, o SOPESP tem 27 anos de história. Começamos o nosso planejamento estratégico, reformular algumas estratégias, definir algumas estratégias de curto prazo, mostrar aquilo que a gente pode fazer melhor e o que a gente deve priorizar como entidade que representa os operadores portuários, na relação capital-trabalho, nas nossas convenções de trabalho, nos nossos acordos coletivos. Enfim, essa foi uma das grandes pautas que nós, em conjunto com o nosso conselho, definimos como prioridade do nosso planejamento estratégico nessa gestão que vai até o final do ano de 2023. Pode passar mais um, por favor? Mais um? Profissionalização. Começamos, dentro do nosso planejamento estratégico, vimos a necessidade de fazer algumas alterações e alguns ajustes dentro do nosso quadro de profissionais do SOPESP. Tivemos a chegada do Ricardo Molitsas, nosso diretor executivo, profissional de larga experiência no mercado, a contratação de uma nova empresa de assessoria de comunicação, a atualização dos nossos equipamentos de software que vão proporcionar que a gente esteja cada vez mais próximo do nosso associado. Enfim, algumas medidas de profissionalização que vão nos atualizar e vão nos deixar preparados para enfrentar o que vem pela frente. Pode passar mais um, por favor? Mais um. Obrigado. Aqui um quadro rápido da quantidade de trabalho gerado pelos nossos associados, requisitados no órgão nos últimos anos. A quantidade aqui, cada número desses é uma requisição gerada a cada 6 horas. Então, a gente vê uns bons números dos últimos anos, o que é um significado de que o nosso setor, a nossa economia portuária, nosso mundinho de porto está gerando emprego
E aqui a gente vê a quantidade de trabalhador avulso na primeira coluna e na parte de baixo a quantidade de trabalhadores vinculados, ligados às nossas atividades. Então, nós estamos falando aí de mais de 16 mil trabalhadores ligados à atividade dos nossos associados aqui nos portos do Estado de São Paulo. Pode passar, por favor. Os associados do SOPESP hoje, através da atividade portuária, e 2020 e ao longo de 2021, a importância continua. Nossa atividade é responsável pela arrecadação de 2/3 dos impostos municipais de Santos, Guarujá e de Cubatão. 2020, a atividade portuária não parou. 2021, nós continuamos operando. Então, a atividade portuária para os municípios da Baixada foi fundamental para que a gente também, através da arrecadação de impostos, pudesse contribuir com os municípios e os municípios organizarem a sua atividade fim nos aspectos de saúde, educação e de mobilidade. Então, a importância da atividade portuária com relação à manutenção dos serviços básicos dos municípios também foi muito importante. Pode passar mais um, por gentileza. O que vem pela frente? Nós temos hoje um apanhado rápido entre os nossos associados, arrendatários ou autorizatários, estão em andamento, são obras que estão sendo edificadas. São quase 3 bilhões de reais de investimento em andamento, gerando emprego, não pararam durante a pandemia. Isso fez com que a atividade econômica geral dos municípios da Baixada também se mantivesse aquecida. Pode passar mais um, por favor. E o que vem pela frente? Mais um. Olhando o PDZ-PO, que foi muito bem preparado e muito bem discutido pela autoridade portuária ao longo do ano de 2019, e está na praça, saindo das 140 milhões de toneladas que a gente movimentou em 2020, projetando 240 milhões de toneladas daqui a 20 anos, a expectativa é muito boa. E nós apoiamos essa proposta e queremos que isso realmente aconteça. Então, a visão do empreendedor, a visão do avanço na nossa atividade, ela é fundamental, não só para o nosso setor, mas ela é fundamental também para a manutenção da economia dos municípios aqui da Baixada. Então, a gente pode falar aqui de mais novos arrendamentos, o doutor Eduardo Neri acabou de comentar, o presidente Fernando Biral também comentou ontem, a respeito dos novos arrendamentos que estão no forno, estão para sair nos próximos 2 anos. Tem a questão da FIPS, que é importante que a gente tenha esse avanço na nossa capacidade na malha ferroviária. A gente precisa estar preparado para a geração de cargas, que o país está avançando, e nós aqui na Baixada também não podemos ficar para trás. Então, é importante que a gente tenha o avanço também na infraestrutura de chegada da carga ferroviária ou rodoviária. Tem a questão do aprofundamento do nosso canal, vital para nosso negócio. Então, a gente precisa ter isso no radar. E tem os investimentos novos e a consequência dele positiva, que é a geração de aproximadamente 60 mil novos postos de trabalho na economia local. Então, nós vemos isso com muito bons olhos, apoiamos, precisamos incentivar, precisamos, obviamente, criar a melhor forma para que a carga chegue nos portos aqui da Baixada. E como comentado ontem no painel, a gente precisa priorizar a carga. Então, é importante que a gente olhe isso com muito cuidado, para que a gente possa, mais um, por favor, para que a gente possa atingir esse número daqui a 20 anos, ou seja, estar preparados com estrutura, infraestrutura terrestre, infraestrutura aquaviária, pessoas, formatação, regulação adequada para que a gente possa fazer os 240 milhões de toneladas projetados para 2040, mas talvez a gente consiga chegar nesse número antes. Muito obrigado aqui, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, Fabrício, parabenizar o Ricardo pelo evento,
Agradecer aos conselheiros aqui do Sopesp pela oportunidade, a presença de alguns. Agradecer ao time do Sopesp pelo apoio e desejar a todos vocês um bom evento hoje, que as discussões sejam sempre muito oportunas. Obrigado a todos. Obrigado. Voltamos dentro de instantes com o momento Modal GR. Muito bem, senhoras e senhores, dentro do Santos Export, vamos dar início ao momento Modal GR, Tecnologia e Inovação. Nós vamos apresentar inicialmente um vídeo institucional e, na sequência, fará uso da palavra o senhor Luiz Simões, sócio-diretor da Modal GR, Tecnologia e Inovação. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Meu nome é Luiz Simões, sou diretor da Modal GR. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, a figura do Fabrício Julião e de toda a organização. Está impecável, o dia de ontem foi excelente e creio que o dia de hoje será ainda melhor. Ok, obrigado. Por favor. Próximo. Bom, a Modal GR é uma empresa de tecnologia fundada em Santos. A gente nasceu no Porto de Santos em 2015 e hoje a gente atua em todo o Brasil, focado no mercado portuário e em outros mercados. Ok? Próximo. Atuamos em desenvolvimento de software, transformação digital e inovação. Vou falar um pouquinho dos números. A empresa é jovem e tem um crescimento bastante consistente nesses 6 anos, tá? Nós entregamos nesse período mais de 300 projetos. A empresa possui aí mensalmente entrega de 50 mil horas de resultados com seus 250 consultores. É a maior empresa hoje de tecnologia da Baixada Santista. Temos aí a previsão de chegar a 300 consultores até o final do ano. Esse ano de 2001 foi muito especial para o nosso time. A empresa foi certificada, também a primeira de tecnologia a ser certificada GPTW da região. Isso apenas coloca a empresa como um lugar excelente para trabalhar internacionalmente. Isso foi bastante importante para certificar que nossas políticas de gestão de pessoas, ambiente de trabalho, um ambiente colaborativo que cuida das pessoas e respeita a diversidade, ok? Vou falar um pouquinho dos nossos serviços, passar bem rápido por todos eles, mas a Modal GR faz consultoria, fábrica de software, a parte de RPA, gestão e professional service. Hoje somos mais de 250 profissionais que trabalhamos na parte de
análise de sistemas, desenvolvimento, todo o ciclo de vida de um processo, até a teste e entrega aos nossos clientes. Onde atuamos, como eu disse, a Modal GR nasceu no Porto, mas até por um ciclo natural de crescimento, iniciamos no Porto e sentimos a necessidade de ir para a indústria, de irmos para a parte de mineração, siderurgia e estender a parte logística de toda a cadeia. Então, hoje, a empresa trabalha em vários segmentos e seguimos de toda a cadeia, da fábrica até a entrega no Porto de Santos. Bom, um dado que a gente está trazendo com exclusividade aqui para a feira. Hoje a Modal GR atende o Brasil de norte a sul. Temos clientes em praticamente 6, 8, 10 estados da federação. E a partir desse semestre, a Modal GR chega em Portugal. Devemos inaugurar até outubro a nossa unidade na Europa. A previsão também para 2022 é inaugurarmos no primeiro trimestre do ano que vem uma unidade nos Estados Unidos. Isso apenas comprova o crescimento que a empresa tem feito não só no Brasil, mas atuamos em clientes. Hoje já temos consultores na Flórida que atuam em clientes que são brasileiros e têm negócios nos Estados Unidos. Então, a empresa atua em diversos setores e que nossos clientes têm negócios em outros países, então vamos em frente em outros países. Tá? Bom, a gente trouxe 2 cases aqui para falar. Um deles, os 2 foram desenvolvidos agora, no ano de 2020 e 2021. Um deles é um monitoramento de navios, uma solução que foi desenvolvida para alguns terminais aqui do Porto de Santos, que essa encomenda veio da área de segurança, para que, quando um navio passasse numa velocidade acima do previsto no canal, as pessoas precisavam ser avisadas. Foi discutido com o terminal e hoje está em funcionamento esse monitor de navios, que quando um navio, dependendo de parâmetros de tamanho, ele entra no canal com uma velocidade acima do previsto, uma sirene toca no terminal para garantir a segurança dos trabalhadores locais. Os celulares também das pessoas que estão trabalhando no entorno também são alertados da entrada do navio numa velocidade acima do normal. Então, foi uma solução voltada para a área de segurança. A gente trouxe outro case, que eu acho que é a nossa maior entrega no ano 2020, 2021. A Modal GR desenvolveu um WMS, que inicialmente era um WMS para a área de celulose, hoje é uma solução completa para a área de celulose. Nós trabalhamos desde o agendamento até o embarque, passando por recepção, planejamento, armazenamento e embarque. Tudo isso focado e voltado para a área de celulose. O produto integra e entrega, na verdade, todas as exigências da Receita Federal e entrega também integrações com SAP, com RP do cliente e tem diversos dashboards aí para a operação trabalhar em tempo real como está a operação e como está a operação da celulose em tempo real. Essa solução já está em um dos nossos clientes parceiros e ela está evoluindo, indo para a área de grãos e líquidos. A expectativa é que nos próximos 4 meses tenhamos a ferramenta completa para a parte de grãos e até o final do ano com a parte de líquidos. Com isso, temos uma solução nacional desenvolvida no Brasil
com tecnologia de ponta e integrando todo o processo logístico do agendamento ao planejamento e à entrega e ao embarque no navio. Bom, isso é o que tínhamos para falar. O Hexagon Pro é uma ferramenta, como a gente colocou aqui, que além de permitir toda a operação da parte de celulose e agora grãos e líquidos, até o final do ano, essa startup que está sendo criada e está sendo incubada dentro da Modal GR, ela vai desconectar, ela vai ser uma startup que vai entregar esse produto ao mercado. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o produto, sobre o mercado de celulose e como isso vai avançar para o mercado de grãos e líquidos, fiquem à vontade, eu estou à disposição para falar um pouco mais de detalhe, tudo que a gente pode fazer por vocês, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a organização, dizer que é um prazer estar aqui e a primeira vez que a gente participa, e eu acho que é a primeira vez que tem uma empresa de tecnologia falando nesse palanque aqui, tão importante para esse mercado, e eu acho que é um assunto que cada vez mais vocês, os senhores, vão ter que discutir mais profundamente. Tecnologia está entrando no cerne da operação, e quem ainda não está tecnologicamente atualizado, com certeza vai ter problemas nos próximos anos. E é um tema bastante apaixonante. Até como sugestão, eu acho que para o próximo ano, um debate aqui com os terminais sobre tecnologia, acho que seria bem bacana, porque eu acho que nos próximos anos a gente vai falar muito de tecnologia e é a sobrevivência, sem dúvida, é a competitividade, é a produtividade que está em jogo. Quando a gente fala de aumento de área, acho que a gente tem que falar também de tecnologia, para que esse aumento não seja simplesmente um aumento de área, mas seja também um aumento de produtividade, entregar melhor. Ontem a gente ouviu aqui que o importante é a carga, então assim, a carga ela tem que ser monitorada, ela tem que ser bem tratada, e os dados, tratar bem os dados da carga, eu acho que é o futuro, e eu acho que a gente só tem a agradecer por ter tido essa oportunidade de vir até aqui, e eu tenho certeza que nos próximos anos tecnologia vai ser um dado, ou vai ser um assunto debatido também aqui nesse palco com todos os senhores. Agradeço a oportunidade mais uma vez, contem com a Modal GR, a gente entrega resultados. Obrigado. Dentro do mercado brasileiro hoje, não existe um sistema único para o recebimento e armazenamento de celulose. Por isso, criamos e desenvolvemos um conjunto de sistemas voltado para a área logística desta categoria. O projeto Hexagon Pro engloba todo o ciclo de vida de operação de um terminal portuário de celulose. Crie vários indicadores e tenha o controle de toda a mercadoria até na palma de sua mão. Conheça o Hexagon Pro e tenha um infinito de possibilidades. Obrigado. Dentro de instantes, nós teremos o Momento Santos Brasil. Vamos dar início, então, ao Momento Santos Brasil. Convido ao palco o senhor Roberto Crossi, diretor de logística da Santos Brasil.
Bom dia a todos, a todas. É um prazer e uma satisfação falar com todos. Primeiramente, agradecer ao Fabrício Julião, ao senhor José Roberto Campos e ao Ricardo Molitsas pelo evento. Ontem tivemos um dia muito interessante, onde as discussões foram de altíssimo nível e eu acho que todos aprenderam bastante, né? E realmente tivemos um momento ali de aprendizado muito bom. Bom, como já fui apresentado aqui, eu sou Roberto Crossi, sou diretor de logística da Santos Brasil. E aí eu peço permissão para os senhores para falar um pouco de logística. E sim, a Santos Brasil tem uma área de logística. Essa é uma parte importante, porque nós somos reconhecidos como um terminal, né, ou terminais portuários, porém temos outra área, uma área muito importante e que está intimamente ligado com tecnologia. O senhor que esteve aqui antes falou algo muito importante dentro do setor, né? A logística não vive e sobrevive sem tecnologia e inovação. Ok? Bom, gostaria de falar um pouquinho para os senhores sobre a Santos Brasil. Claro que não tem como falar da Santos Brasil sem falar sobre o porto, e depois avançaremos na questão da logística. Nós temos hoje 8 terminais portuários espalhados pelo Brasil, onde mais recentemente ganhamos a licitação do terminal de Itaqui. Movimentamos 2,7 milhões de TEUs por ano no Brasil. E temos um faturamento de aproximadamente R$1 bilhão no ano passado, com 250 milhões de lucro de EBITDA. Por favor. Nós temos 4 pilares estratégicos fundamentais de desenvolvimento para os próximos anos na Santos Brasil. Gostaria de passar rapidamente por eles. O primeiro é a presença, obviamente, forte nos principais portos brasileiros. Essa presença é fundamental para habilitar os drivers da logística da Santos Brasil. Focamos muito em qualidade, produtividade, e é um investimento constante que nós fazemos nos nossos ativos. Você poderia voltar o slide, por favor? Não, anterior, por favor. Acho que não. Travou? Não, não tem problema. Então, vamos seguir aqui. Um terceiro pilar de desenvolvimento é a expectativa da dinâmica positiva de crescimento do mercado. Como já foi apresentado aqui antes, a gente sabe o que nos espera para os próximos anos, e a Santos Brasil está inserida dentro desse setor, e é um dos pilares estratégicos nossos. E, por último, não menos relevante, é o desenvolvimento da logística dentro da Santos Brasil, com essa perspectiva de crescimento fundamental, alavancada pelas relações que nós temos com os TECONs e com as atividades portuárias. Bom, rapidamente aqui, gostaria somente de passar sobre a capacidade que nós temos em cada ativo nosso. TECON Santos, nós temos aí 2 milhões de capacidade de movimentação de TEUs por ano, com os investimentos que entregaremos a partir de setembro. A expectativa é que a gente leve essa movimentação para 2,4 milhões de TEUs por ano. No TEV, terminal de veículos, nós também temos capacidade para 300 mil veículos de movimentação. TECON Vila do Conde, TECON Imbituba, tem tanto a movimentação de TEUs como também carga geral, vem se desenvolvendo consideravelmente. E aí falamos da logística, onde os nossos ativos saem um pouco do contexto portuário e como a gente disse, sobe um pouco a serra, né? Então, hoje nós temos 2 centros de distribuição localizados no ABC, com mais ou menos 55 mil posições pallets, mais ou menos porque esse número às vezes aumenta ou diminui, e a gente oferece soluções que já chegam ao e-commerce
e com um alinhamento muito forte com a digitalização e a inovação. Além disso, nós temos uma transportadora rodoviária, temos caminhões, e também atuamos dentro dos nossos clientes com serviços in-house, principalmente com vínculo ao TECOM. Ok? Podemos seguir? Como eu disse, a eficiência é um ponto fundamental dentro dos investimentos da Santos Brasil. E dentro da logística, isso é peça-chave. Não tem como a gente se desenvolver na logística sem eficiência, sem escutar a necessidade dos clientes e sem ter as melhores ferramentas. Então, é um foco não somente no setor portuário, mas também dentro da logística, quando a gente fala na interação e integração de todos os nossos ativos. Não dá para fazer isso também com solução integrada e com sistemas integrados. Por favor. Mais um, por favor. Essa é uma foto de um pequeno pedaço do nosso centro de distribuição em São Bernardo do Campo. Bom, aqui rapidamente é falar do potencial. Nós entendemos que o potencial de desenvolvimento e crescimento da logística e do 3PL no Brasil é extremamente alto. Nós temos aí gastos logísticos ainda altíssimos dentro do país e o setor logístico precisa achar soluções para reduzir esses gastos. Nós queremos estar inseridos dentro desse setor. Além disso, é um mercado que tem um nível de descentralização muito grande. Atualmente temos mais de 120 mil operadores logísticos espalhados, de menor porte até grande porte. Então, a possibilidade de agregação e de consolidação desse mercado é muito grande ainda. Nós vemos isso como uma excelente oportunidade. Próximo. A possibilidade de oferecer um serviço porto a porto na Santos Brasil é incomparável. Nós falamos muito porto a porto, mas cada vez mais a gente vai avançando nessa solução. Nós queremos oferecer aos nossos clientes serviços porta a porta, o famoso door to door, né? Onde nós traremos one-stop shop, o conceito de one-stop shop para o nosso cliente, onde ele vai comprar falando a logística integrada dele falando com um único fornecedor. Isso traz, obviamente, uma redução de custo, uma gestão mais eficaz nos processos, e a gente começa a ser inserido dentro desse setor. Temos também um potencial muito grande de cross-selling, ou seja, venda baseado num portfólio de clientes que nós já temos dentro do porto. Isso está sendo desenvolvido, e claro que todas as nossas ações são focadas e desenvolvidas em cima das necessidades dos clientes. E a gente escuta isso e traz e se adapta a essas necessidades. Próximo, por favor. E, finalmente, esse emaranhado que tem aqui é justamente a logística que nós controlamos hoje. Em relação aos nossos ativos, nós temos, como eu disse, os nossos centros de distribuição. Atualmente temos 2, estamos abertos para expandir, como sempre. Nós temos os nossos CLIAs na margem esquerda e na margem direita, a Lemoa e no Guarujá. Nós temos os nossos serviços de logística in-house, onde nós terceirizamos a operação dos nossos clientes e atuamos em nome dos nossos clientes. E nós temos a nossa transportadora. Além disso, estamos entrando e avaliando outras possibilidades e outros serviços a serem oferecidos para o mercado. Ou seja, e para concluir aqui a minha fala, a Santos Brasil não é somente uma empresa portuária, mas é uma empresa que hoje entende que um dos seus pilares de desenvolvimento está na logística. Isso não quer dizer que nós não seguiremos a diversificação, como nós entramos agora no Porto de Itaqui, em granéis líquidos. A gente está olhando para muitas outras vertentes, porém a logística hoje sim é uma peça fundamental de desenvolvimento de negócios dentro da Santos Brasil. Muito obrigado a todos
Aproveita o evento. Obrigado. Muito obrigado. Voltamos em instantes com o momento Ecoporto Santos. Bem, senhoras e senhores, dentro do Santos Export, vamos dar início ao momento Ecoporto Santos com a apresentação de um vídeo institucional. Agradecimentos, senhoras e senhores, nós faremos agora um intervalo e retornaremos às 11 da manhã com o painel A Visão dos Usuários sobre a Gestão Privada do Porto de Santos e da Logística Terrestre. Obrigado.